E já de volta ao vivo em cores com o seu programa Vida e Saúde, agradecendo, claro, o carinho que você tem por esse programa, por participar, por interagir. Olha só a quantidade de perguntas que estão chegando, graças a Deus. E claro, hoje estamos falando de um tema muito interessante, um tema que a gente gosta de falar, não só na questão biológica, física, mas na arte, na poesia, na literatura, o coração, né? Hoje estamos recebendo um médico cardiologista. Se tem alguém que entende nesse planeta sobre o nosso coraçãozinho, um grande pesquisador, gente. Além de cardiologista, um grande pesquisador, doutor Daniel Munhoz. Quero aproveitar e mandar um abraço ao povo de Brasília, que está acompanhando a família inteira. Parou Brasília para assistir, né? Lá, o doutor Munhoz lá de Brasília. É de Brasília mesmo, lá de, né? Que maravilha. Conheço muito bem aquela cidade lá. Doutor, vamos aí a mais participações, mais perguntas. O nosso amigo César Fontolan, de Campinas. Obrigado, César. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Qual a importância da alimentação na prevenção das doenças? Ele diz que é fã, pede a bênção, não perde um programa, enfim. E qual a importância da alimentação na prevenção e quais os alimentos são fundamentais para evitar ter problemas cardiológicos? Então, nosso amigo César, doutor. César, a sua pergunta é tão importante que ela faz parte até do senso comum. A gente sabe que alguns alimentos, aqueles alimentos que a gente até preza como os mais gostosos, aqueles que a gente gosta mais de comer, são os que a gente deveria evitar. Ou seja, frituras, alimentos com muita gordura, muito gordurosos, batata frita, os lanches aí com hambúrguer, o fast food. Esses são classicamente a comida que deve ser evitada. Ou seja, comida saudável é aquela comida que a gente costuma fazer em casa, o arroz, o feijão, uma carne, a gente comer de maneira regrada a carne, não necessariamente carne todos os dias, evitar carne vermelha, comer a carne vermelha diariamente, comer mais carnes brancas como frango, peixe. Né, que tem outros nutrientes importantes como ômega 3, ômega 6. Mas essas recomendações podem ser difíceis de serem aplicadas no dia a dia. E aí vem a importância de um nutricionista para orientar e montar uma dieta que não é necessariamente a dieta de passar fome ou de ficar um período sem comer ou fazer dieta para emagrecer, mas sim uma programação de quais comidas que eu vou comer durante aquele dia que são saudáveis, como vegetais, frutas, e com que frequência que eu vou comer essas comidas. Ô, doutor, tem muita gente aqui perguntando por e-mail e na pergunta, assim, e por telefone, nomes como angioplastia, estente e marca-passo, né? Vamos entender o que é esse procedimento aí, um procedimento, digamos assim, cirúrgico, um procedimento próprio aí dos cardiologistas. O que é um estente, um angioplastia e um marca-passo, doutor? Bom, com o cateterismo, a gente descobriu e possibilitou alguns procedimentos que não são tão invasivos quanto uma cirurgia cardíaca, que tem que abrir o peito e colocar as pontes, as famosas pontes safena, ponte mamária. Esses procedimentos são justamente na tentativa de minimizar ou evitar essa cirurgia. A angioplastia, ela consiste em ir lá com o catéter na artéria que está entupida. O catéter é um fiozinho. Isso, um fiozinho que a gente consegue ir até a artéria, a gente joga um pouco de contraste para ver a artéria, por raio-x mesmo, a gente vê através do raio-x, por isso que a gente tem que jogar contraste. E contraste é um líquido. É um líquido que fica no formato daquela artéria. Okay. E a gente vendo o entupimento, a gente pode fazer angioplastia. A angioplastia é inflar um balão dentro da artéria para poder esmagar e abrir a artéria. Esmagar o que fecha a artéria é um trombo, é um coágulo. Então a gente esmaga esse coágulo e joga o coágulo para frente. Esmaga, ele não vai andar nas outras veinhas lá e entupir lá na frente, não? Isso. Esse é um dos problemas que a angioplastia pode ter. Porque ela termina jogando para frente esse trombo. E existe um jeito de fazer esse procedimento que a gente chama de trombectomia, que é tirar o trombo. A gente puxa o trombo primeiro e depois faz a angioplastia. Porque o entupimento uma parte de gordura e uma parte de coágulo. Então, a gente aspiraria esse coágulo e esmagaria a gordura, tá? Isso a gente faz com angioplastia. O stent é um passo a mais. A gente coloca uma malha de metal
para manter aquela artéria aberta. Uma molinha, tipo uma molinha? Isso, assim, uma molinha, que ela pode ser revestida de medicação ou não. Se ela for revestida de medicação, é com a ideia de evitar uma cicatriz naquele local. Porque como a gente é um procedimento, apesar de ser minimamente invasivo, ele é um pouco agressivo. A gente esmaga a placa mesmo. Okay. Isso provoca uma reação do corpo que pode... a cicatriz começa a recobrir o stent e pode terminar fechando o stent de novo. Okay. É o que algumas pessoas chamam de rejeição do stent. Então, a gente tem stents com medicações para tentar evitar isso. E a outra é o marca-passo. E sobre o marca-passo é uma indicação diferente. É quando a gente tem um problema de ritmo do coração. Porque o ritmo, quem dá do coração, a gente tem um marca-passo no próprio coração, que chama nó sinusal. Tá? Esse marca-passo ele vai mandando o estímulo para o coração bater de forma uniforme. Quando o médico coloca lá o estetoscópio e coloca lá, tum, 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 tum. É isso? Ele escuta o ritmo, okay. né? Mas esse ritmo quem dá, a parte elétrica que dá esse estímulo, é o nó sinusal. Okay. E às vezes esse nó sinusal ele perde a comunicação com a parte do coração. E a gente chama isso de bloqueio. Se tem um bloqueio atrioventricular, ou seja, o estímulo, esse estímulo elétrico, ele não passa do átrio para o ventrículo, tem indicação de usar o marca-passo para que o marca-passo faça esse papel. Okay. Ele transmita do átrio para o ventrículo essa informação. O senhor citou ponte de safena. O que é uma ponte de safena? A ponte de safena é um outro jeito da gente tentar resolver o entupimento. Na angioplastia, a gente tenta aspirar o trombo e esmagar a placa de gordura que está entupindo a artéria. Na ponte de safena, a gente faz uma ponte mesmo, que liga da aorta para depois do entupimento, na artéria do coração. É um desvio, digamos assim? Isso, é um desvio. Tira-se uma veia... A gente tira uma veia da perna, né, e implanta no coração para fazer essa ponte, esse desvio de sangue e levar sangue à parte do coração que não está recebendo. Essa veia da perna chama-se safena. Isso, exatamente. Por isso a ponte de safena. Isso. E, na verdade, assim, o melhor enxerto que a gente tem a safena é um tipo de enxerto. O melhor que a gente tem é a mamária, que é a artéria torácica interna, que ela leva sangue para esse osso, o externo. A gente desvia ela, a gente não chega a tirar ela do lugar. A gente só desvia ela para o coração. Ok. Maravilha, gente. Quanta coisa estamos aprendendo. Temos mais povo pergunta, diretor? Temos mais povo pergunta? Então, se temos aí, vamos às ruas com mais uma participação do nosso Povo Pergunta. Eu sou a Márcia e eu queria saber se as mulheres têm mais problemas cardíacos do que os homens. E aí, doutor? Mulheres e homens, isso era e hoje não é mais, né? Márcia, essa pergunta é interessante porque o primeiro estudo que a gente teve, um dos maiores estudos de cardiologia, foi feito numa cidade nos Estados Unidos chamada Framingham. Só que foi feita na década de 60. E naquela época, as mulheres não fumavam tanto quanto elas fumam hoje e estavam menos expostas. Ficavam mais em casa, Isso. Essa corrida pela sobrevivência não expunha tanto a mulher nas fábricas, no mercado de trabalho, então Isso, era outra qualidade de vida. Estavam submetidas a um estresse menor também. Então, assim, a gente, quando fez esse estudo, a gente encontrou que os homens tinham mais fatores de risco. Era um fator de risco, na verdade, ser homem para ter doença do coração. Mas hoje em dia as mulheres têm tirado essa diferença porque elas têm tido acesso a cigarro, acesso a essa vida estressante. Então, hoje em dia, é quase 1 para 1. Um homem tem doença cardíaca para uma mulher ter doença cardíaca. Viu, mulherada? Vocês podiam, né? Essas coisas você não podia invejar dos homens. Aí vocês também perderam essa oportunidade assim, de conservar essa qualidade de vida. Entendeu? Então, vamos recuperar. Então, agora é missão para a mulher, missão para o homem, recuperar a qualidade de vida, né? Tem coisa que a gente tem que inspirar o outro, mas não no negativo, viu? Então, por favor, vamos recuperar a saúde, você mamãe, você papai, viu?
Doutor, mais uma pergunta que dá tempo ainda. A nossa amiga Mirelle Santos tem 31 anos e mora em Surubim, lá em Pernambuco. Obrigado, Mirelle. Que Deus te abençoe. Ela já fez alguns eletros, e eco também, né? Acusou um aneurisma que o médico falou que não era nada grave. E logo depois de um tempo, a arritmia, o médico me falou que era por causa do estresse, a arritmia, claro. Passei uns dias tomando atenolol. Mas quando passo por uma fase de muito estresse, ansiedade, sempre volto a sentir palpitações, o coração acelerado. Tenho que fazer exames de quanto em quanto tempo? Pergunta. Quem tem arritmia sempre volta a ter? Pergunta a nossa amiga Mirelle Santos, de 31 anos, Surubim, Pernambuco, doutor. Olá, Mirelle. Essa pergunta é bem interessante, vindo de uma pessoa de 31 anos, já preocupada com a saúde e querendo se manter saudável. Essas palpitações, se você já fez vários eletros, essa sensação do coração acelerar, ela pode ser simplesmente o coração acelerando naturalmente mesmo por uma emoção. E se você já fez alguns exames e eles não identificaram nenhuma arritmia mais grave, provavelmente o que você precisa fazer é o que todos nós precisamos fazer para manter a saúde. Uma alimentação saudável, fazer atividade física. No entanto, se chegaram já a te prescrever o atenolol, pode ser que tenha alguma arritmia que precisa de acompanhamento. Existe uma arritmia muito frequente, que é taquicardia por reentrada nodal, em pacientes com a sua idade, com 31 anos, que é um curto-circuito na rede elétrica do coração. Se acaso essa for o seu diagnóstico, esse for o seu diagnóstico, ele tem a possibilidade, inclusive, de cura. A gente tem alguns procedimentos que podem queimar esse curto-circuito do coração e evitar para sempre que volte a ter arritmia. Então, quem tem arritmia não necessariamente é para sempre. Se depende do diagnóstico. Alguns diagnósticos, como essa taquicardia por reentrada nodal, podem levar a podem ser tratados e até mesmo curados, que é um termo que a gente usa cada vez menos em medicina, né? Doutor, eu vou ter que chamar um intervalo agora, mas na sequência eu quero fazer uma pergunta, assim, porque eu estava lendo para esse tema de hoje, assim, e a gente lê todos os assuntos. Inclusive, tem muitos homens, né, que estão fazendo uso de um certo medicamento de cor azulada, né, e etc., e não se sabe, né, a questão para aumento aí da potência, da sexualidade, enfim, mas às vezes trazem alguns riscos para quem já tem uma tendência de ter complicações no coração. Então vamos entender um pouquinho isso no próximo bloco. Essa resposta e outras tantas a gente vai ouvir ficando conosco. Então não sai daí, que o Vídeo Saúde volta já só para você. É muito comum, quando as pessoas vão fazer um check-up do coração, que elas gostariam que o médico pedisse que elas fizessem um teste ergométrico, um teste de esteira. Isso não é necessário para todos. Isso só vai ser necessário para aquelas pessoas em que o médico detectou alguma alteração quando examinou a pessoa, quando tirou os seus dados, quando fez um eletrocardiograma. Esse sim é um exame simples e que deve ser feito em toda a consulta de avaliação. Agora, o teste de esteira, que a maioria das pessoas querem fazer antes de iniciar a atividade física, nem sempre é necessário. Isso quem vai poder indicar é o médico depois de uma avaliação. Mas, na grande maioria das pessoas, inclusive para atletas profissionais, basta a avaliação do médico, o exame clínico do paciente e um eletrocardiograma para poder liberá-lo para fazer atividade física.